Nossa Vida Melhor está de volta e a gente agora entra num assunto importante que constrói uma vida boa, com qualidade, que é a nossa saúde, né? A gente pode ter tudo na vida, gente. Se a gente não tem saúde, não adianta nada. Tem que cuidar da saúde. E aí a gente foi até as ruas para tentar entender se as pessoas sabem o que é climatério. Vamos ver o que elas responderam? Pode rodar. Climatério é a fase da vida da mulher que ocorre a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, devido à diminuição dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários. E hoje eu vim às ruas perguntar às mulheres se elas sabem o que é o climatério. Você sabe o que é climatério? Não sei. Climatério é um problema que a mulher tem no ovário, no útero, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se fosse para dar algum palpite... Bom, pelo nome eu ia chutar que tem alguma coisa a ver com o clima, mas não faço a mínima ideia. Olha, pelo meu conhecimento, eu acho que é uma fase anterior à menopausa. Climatério é a fase pré-menopausa da mulher, que é dos 35 aos 40 anos. Interessante. Sei. O que é? É a fase da pré-menopausa da mulher. Sabe os sintomas? Eu acho que é calor em excesso e estresse. Muito bom. 10 milhões de mulheres brasileiras estão no climatério. 20% apenas têm sintomas desse climatério. Mas a gente precisa entender melhor como é que a gente, mulher, pode passar por essa fase sem complicação, pode passar por essa fase com qualidade de vida. Até porque a gente sabe também que a realidade das mulheres é um pouco diferente do que era no passado, né? As mulheres têm filhos mais tarde e nessa época da vida, que é a época do climatério, elas não estão com a vida mais tranquila. Ao contrário, elas estão atuando no mercado de trabalho, elas estão com a cabeça em ordem, elas estão com a memória funcionando, com a parte cognitiva bem inteira, né? Não pode estar complicada, porque ela precisa se expressar bem. Eu entendo que esse é o momento que a mulher guerreira tem que estar assim, ó, afiada, tem que estar pronta para o batente. E nem sempre isso acontece. Por isso o assunto é importante. Se você tem alguma dúvida, se você está com sintomas desagradáveis, se você precisa encontrar mais equilíbrio e mais saúde, entra lá no nosso site, redevida.com.br/Vida Melhor e manda sua pergunta, tá? Porque eu estou aqui com um médico excelente, que é o Dr. Gustavo Ventura, ginecologista. Muito obrigada por ter vindo. Ele é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e também especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Ele atua em oncologia mamária e cirurgia reconstrutora da mama também. Obrigada por ter vindo. Muito bom te receber, viu? Obrigado, Cláudia. Aproveitar e, além de agradecer o convite, queria também parabenizar ao Dia do Gari, né? Essa profissão tão nova. Bonito, né? E a gente não tem noção. Tem uma sensação de que a gente vai passando e nem percebe que eles estão ali fazendo um trabalho lindo pra gente. Só se perdendo quando a gente vai, né, valorizar. Bom, climatério é como a própria reportagem já mostrou, é um período de transição na vida da mulher. Normalmente, quando ela passa do final do período reprodutivo, que a gente chama de menacme, até a senilidade, algo em torno entre os 40 até os 60 anos. Até porque se acontecer de a mulher parar de menstruar e aparecerem os sintomas de climatério antes dos 40 anos, a gente pode pensar numa menopausa precoce. E se essa mulher também continua menstruando ativa após os 55 anos, pensa-se numa menopausa tardia. E é engraçado que as mulheres chegam com a história e os sintomas bem característicos no consultório. Doutor, eu não estou legal, eu não estou bem, eu sinto dores no corpo. Até a questão das ondas de calor, elas descrevem com minúcias. Doutor, é uma onda que vem de baixo para cima e depois vem um suor frio. Então, é bem característico desse sintoma. Esse calorão é no climatério, não é na menopausa? O que acontece? O climatério é uma fase, a menopausa é um acontecimento dentro do climatério. A menopausa é definida como um ano após a parada total da menstruação. Tá. O climatério é todo esse processo que antecede. Então, quando os ovários eles já começam a falhar, então você já começa a ter um pouco de irregularidade menstrual, você já começa a ter outros sintomas dessa queda do estrogênio, que é o principal hormônio da mulher. E culmina com a menopausa, que é quando você realmente tem acesso ao término completo da menstruação. E o climatério, você falou da idade, entre quantos anos? Em geral, acompanha entre os 40 aos 60 anos. Já a menopausa acontece em torno de 50 anos, a média de idade. E a paciente, ela começa a ter, além dessas ondas de calor, que acomete mais ou menos 80% das mulheres nessa idade, ela queixa de perda da libido, então
perde a vontade de ter relação sexual, às vezes ressecamento vaginal, às vezes depressão. Muitas vezes elas procuram o psiquiatra achando que algo especificamente neurológico e pode ser inclusive só a perda da questão do estrogênio. A pele fica diferente. Então é uma mudança muito grave para a mulher e nem sempre ela está adaptada a esse momento. Ela perde estrogênio, então Isso. o tratamento seria repor esse estrogênio? O tratamento seria repor esse estrogênio. E aí a gente entra em um assunto bastante discutível, porque a reposição hormonal, ela não é algo totalmente inócuo, ela tem seus riscos, assim como vai ter os benefícios. Então, às vezes eu brinco que meu lado ginecologista entende a mulher, porque deve ser difícil conviver com esses sintomas, mas meu lado mastologista sabe tomando remédio, e quem é hipocondríaco, tem mania de doença de remédio, é bom se tratar. Exatamente. Né? Então, quando a paciente chega ao ginecologista, que é normalmente quem ela procura para falar desses sintomas, é possível que você faça uma anamnese, uma história bem detalhada, ter a história familiar de um câncer, de algum parente com câncer de mama, ou câncer de endométrio, que seria a camada interna do útero, história de tabagismo, que seria uma contraindicação relativa, história de doenças do fígado. Então, tudo isso faz com que você pense em alternativas não hormonais. Então, de repente, um antidepressivo, fazer uso de soja, uso de legumes e frutas frescos, mudança dos hábitos de vida, exercício físico, acupuntura. Então, tentar diminuir esse risco do câncer. Para passar pelo climatério com mais tranquilidade. Você, então, é um dos médicos que é contra a reposição hormonal? Digamos que eu seleciono bem a quem eu vou dar essa reposição hormonal. Agora, quem pode fazer reposição hormonal tem muitos benefícios com ela. Com certeza. Então, e quem é que pode? Então, mulheres, como eu já havia dito, mulheres que não têm história familiar importante de câncer de mama ou de endométrio, mulheres que não têm história de trombose, mulheres que não têm sangramentos uterinos que não são bem investigados, mulheres que não têm doenças do fígado. Essa mulher ela pode fazer uso de reposição hormonal e desde que ela seja bem acompanhada com o seu médico. Então, manter os exames sempre em dia, principalmente a mamografia e a ultrassom endovaginal. E ela vai notar esse benefício normalmente de forma bem rápida. Então é uma escolha que eu entendo que tem que ser feita com responsabilidade por parte da paciente também. Né? É assim, eu escolho fazer a reposição hormonal, então eu escolho fazer muitos mais exames. Hoje mesmo eu fiz um mundo de exame, até postei a foto para as minhas amigas verem, era um monte de tubinho, porque aí tem que dosar tudo, né? Aí você tem que fazer muito mais exames, tem que levar a sério sua mamografia, quer dizer, você tem que ter consciência que você está fazendo uma escolha que vai te dar um monte de bem-estar, mas que você tem que ficar de olho na saúde, com muito mais cuidado, né? Exatamente, e essa conduta normalmente é compartilhada. Então, a paciente chega ao consultório: doutor, eu quero um remédio. Olha, nós temos uma medicação. Agora, é preciso estar atento a isso, isso e isso. E essa decisão, muitas falam: não, doutor, eu prefiro tentar uma terapia não hormonal, e caso não resolva, a gente parte para a medicação. E boa parte das mulheres sentem um bom alívio dos sintomas sem o uso do hormônio. Sem o uso do hormônio, fazendo esse outro lado que você disse. A alimentação é muito interessante, Gustavo. Eu tenho uma amiga que faz yoga comigo. Ela já tem 70 anos e ela é uma menina. Que você olha de costas, você acha assim que quando ela virar é uma menina. Magrinha, linda, a Marilda, esposa até de um médico querido que é o Dário, que já veio aqui no programa. A Marilda fala pra mim que ela toma 2 colheres no iogurte, na granola dela, de farinha de soja todo dia. E ela falou que ela passou por esse período, assim, de zero complicação, que ela não sente nada. Que a soja foi o ingrediente que entrou na vida dela com tudo e ela faz isso um uso frequente e realmente tem muito benefício. A gente pode fazer essas escolhas também, né? Exatamente. Então, a soja é o principal alimento que contém os fitoestrogênios, que ele age como se fosse no receptor do estrogênio e acaba suavizando os sintomas dessa ausência total do hormônio. Então, a soja, existem algumas ervas que estão associadas... Por exemplo, que ervas que seriam boas para fazer chazinho? Exato. A gente chama de infusão. Então, existe a amora, a folha da amora, a soja que pode estar presente na carne de soja, no leite de soja. Você falou de chá da folha de amora? Isso. Normalmente em casas de produtos naturais já vem uma infusão pronta para você usar aquilo como se fosse uma água. E a gente toma um chazinho de folha de amora todo dia? Todo dia.
e isso ótimo. costuma dar um alívio nos sintomas. Aham. A gente tem uns ilustras aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar para fazer uma recapitulação e você entender direitinho, então, o que é o climatério. Na verdade, então, é uma fase que dura dos 40 a aproximadamente os 60 anos de idade. É a fase em que se encontra a menopausa. Exatamente. Não é antes da menopausa. Não é antes da menopausa. Tá. E que gera uma série de sintomas. Uma série de Vamos sintomas. ver a imagem, então, desses sintomas. Olha lá. Bom, então aqui algumas dos sintomas do climatério. Então a mulher, ela queixa de fadiga, ela queixa de alteração do sono, às vezes depressão, às vezes dores musculares. Então o climatério está na gênese, né, desses sintomas. Aí temos também uma imagem muito bacana. Isso, então aí estão os dois ovários, né, e as trompas e o útero. Então o ovário é justamente a glândula produtora do estrogênio e da progesterona, que seriam os responsáveis pela qualidade da vida. E justamente a ausência deles é que provocam os sintomas do climatério. Perfeito. E aí tem uma outra imagem para a gente entender como é que é Bacana. Então o nosso ali útero. a gente vai entender a vagina, o colo do útero, ali as trompas e os ovários. Então todos os meses a mulher que está na idade fértil e reprodutiva, há uma liberação de um óvulo a partir desse ovário. Esse óvulo ele é captado pela trompa e, encontrando o espermatozoide, ocorre a gestação. E nas mulheres menopausadas ou em fase de climatério, nota-se que esses ovários eles tendem a regredir também de tamanho. Então é muito comum, quando a paciente vai fazer uma ultrassom endovaginal, encontrar no laudo ovários não visualizados, porque eles já estão atrofiados. Mas não significa que a mulher com isso não corre nenhum risco de engravidar, não, né? Não. Porque eu tô falando isso porque eu tenho umas conhecidas telespectadoras, às vezes eu recebo uns e-mails assim, Cláudia, socorro, fiquei grávida, tô com 45 anos, já sou vó. Então tem que cuidar mesmo nessa fase, né? Mesmo nessa fase, porque a queda não é súbita. Então, por mais que se inicie aos 40 anos, pode acontecer de aos 42, 45, 48, ocorrer uma liberação desse óvulo e acontecer a gravidez. Aliás, isso é muito frequente no mundo moderno. Aí que a mulher relaxa, acha que desse mato não sai mais cachorro, tá tudo certo, não engravido mais. Aí é que engravida. Né? Tem a Rosana, mãe da Mariana, lembrei agora, uma telespectadora nossa. Apavorada que a filha ficou grávida novinha, quem depois ficou grávida na sequência foi ela. E é assim mesmo. Gustavo, eu volto já pra gente continuar nossa conversa, tá bom? Estou falando aqui com o Gustavo Ventura. Se você tem alguma dúvida sobre o climatério, sobre essa fase complicada das mulheres, mulherada, eu sei que você tem um monte de dúvida aí, um monte de grilo, um monte de coisa acontecendo com o teu corpo. Participa do programa. 0 operadora 11 2202 8432. Manda pelo telefone. 011 2202 8432. Se você já tem o cadastro no site, se você conseguir fazer pelo site, vai lá, é o redevida.com.br/vida melhor. redevida.com.br/vida melhor, tá?